Olá, amiga ou amigo. Como eu sempre digo, é bom estar contigo cada vez que aqui venho trazendo-te um estudo desta série que nos mostra um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. A questão da vida e da morte tem sido ao longo dos tempos um tema de um grande debate filosófico e até de análise científica. E como a questão do além, da eventualidade de uma vida após a morte ou imortalidade, pela sua natureza transcendental, pertencer ao foro religioso, é só através da Bíblia que ela pode ser esclarecida. É isso que nós iremos procurar fazer em conjunto neste estudo. Repara nesta afirmação de Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, onde Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme vimos nos primeiros estudos, o homem foi criado imortal, foi criado semelhante a Deus, mas com a desobediência ele perdeu esse estatuto de imortal. Não só Adão e Eva, mas conforme Paulo diz, toda a sua descendência. Todos tornámos-nos mortais. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz-nos quem é a única pessoa que é imortal. Repara no que ele diz na primeira carta que escreve a Timóteo, no capítulo 6 e nos versos 15 e 16. O qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E depois ele continua no verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Paulo diz-nos que só Deus possui a imortalidade. Unicamente Deus. Como dissemos no início, a morte é algo que não é natural para o ser humano. Todos nós ansiamos viver, muitas vezes até numa situação física muito desgastada, mas todos nós nos agarramos à vida. Como vimos no início, a morte é a consequência do pecado. E pecado significa desobediência a Deus, conforme também vimos alguns estudos atrás. E essa desobediência começou com Adão. Mas como todos os problemas requerem uma solução, Deus tinha preparado uma solução para a morte em consequência do pecado. Jesus era a solução. Ele próprio afirma a razão de ser da sua vinda a esta terra, conforme relata João no capítulo 10 e no verso 10 do seu Evangelho, onde João diz: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida em abundância significa vida de qualidade aqui nesta terra e ainda vida eterna no futuro, e isso é-nos garantido neste texto pelo próprio Jesus. Há pouco eu disse que a morte não é natural. Não é natural para nós, e tu sabes bem disso através da morte de alguns dos teus familiares, a tristeza que isso causou. Vamos voltar ao início dos inícios e ver como tudo aconteceu desde a criação do ser humano. Repara no material utilizado por Deus para criar o ser humano, conforme o relato de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 e no verso 7. Diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus formou-nos a partir do pó da terra. Ele modelou-nos em barro e a seguir fez algo que está relatado neste mesmo verso do texto, neste mesmo verso do livro de Gênesis. Vamos voltar lá. Repara bem no que diz o texto. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Depois de ter esculpido o corpo de barro, Deus baixa-se como que sopra no nariz do homem o fôlego da vida. E aquela estátua feita pelo próprio Deus passou a ter vida. Passou a ser um ser humano, passou a ser uma alma vivente. Repara nesta expressão, alma vivente. Ela é muito importante para nós podermos compreendermos quem somos e como somos.
Este foi o processo que desencadeou vida em cada ser humano. Vejamos agora na descrição de Salomão, no livro de Eclesiastes, o que acontece quando o ser humano morre. No capítulo 12 e no verso 7, o autor de Eclesiastes, que foi Salomão, diz-nos assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Salomão está aqui a dizer que, ao morrermos, acontece como que um processo inverso àquele da criação. Portanto, o ser humano não tem uma alma, como muitas vezes ouvimos dizer. O ser humano é uma alma vivente, enquanto está vivo. Depois que morre, não deixa de existir, não existe rigorosamente mais nada a não ser aquele corpo morto. Podemos resumir isso como que numa equação matemática. Ou seja, corpo mais fôlego de vida, então é alma vivente. Desta forma podemos ter de novo uma equação, ou seja, alma vivente menos fôlego de vida é igual a corpo, um corpo inanimado. No momento da morte acontece ao homem o mesmo que aconteceu quando lhe foi dada vida. O espírito ou o fôlego da vida volta a Deus que o deu e o corpo transforma-se em pó da terra. Desfaz-se no cemitério ou até mesmo cremado. Vejamos agora de uma forma clara o que a Bíblia nos diz a respeito do conhecimento que os mortos possam eventualmente ter do que se passa no mundo dos vivos. Repare no que diz Salomão no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e nos versos 5, 6 e 10. Diz no verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já apareceram e já não têm parte alguma neste século, ou seja, nesta vida, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. O verso 10 faz-nos como que uma recomendação para nós enquanto estamos vivos. Diz ele no verso 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Vejamos agora nas palavras do próprio Jesus. Aqui é que ele compara, aqui é que é comparada a morte. Um grande amigo de Jesus tinha morrido. E Jesus, que tinha sido chamado para o curar, chegou alguns dias depois da morte deste seu amigo e profere as palavras que vamos ver a seguir, dirigindo-se para o local onde Lázaro, seu amigo, estava sepultado. Olhemos para o relato de João no capítulo 11 e nos versos 11 a 14. Repara bem, no verso 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Verso 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. O verso 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, ou seja, Jesus tirou todas as dúvidas. Lázaro está morto. Paulo tem uma afirmação semelhante na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 13, onde ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Repara no que ele diz. Jesus disse, conforme vimos, o nosso amigo dorme. E agora Paulo vem dizendo dos que já dormem, portanto, ou seja, aqueles que morreram, diz ele, aqueles que já dormem. Quer um, quer outro, comparam a morte a um sono, ao estar a dormir. Então, se quando alguém morre é como se estivesse a dormir, um dia essa pessoa irá acordar, certo? Quando será isso então? Reparem no que diz Isaías no capítulo 26 e no verso 19 do seu livro. No Velho Testamento, quase no final do Velho Testamento, Isaías diz assim, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os teus mortos.
Isaías afirma aqui que não haverá Isaías afirma aqui que haverá ressurreição, haverá o despertar desse sono, que afinal não será um sono eterno, como muitas vezes ouvimos as pessoas dizer a respeito da morte. Agora iremos entrar na parte deste estudo que nos deve fazer pensar, que nos deve fazer olhar para nós próprios e para a nossa aceitação ou não do plano da salvação provido por Deus para cada ser humano, conforme vimos antes mesmo do homem ter pecado. Iremos falar de ressurreição de justos e no estudo mais à frente nós falaremos da ressurreição dos pecadores. Iremos falar apenas de ressurreição daqueles que aceitaram o plano da salvação. E mais tarde então falaremos daqueles que não aceitaram e das consequências de não terem aceitado. Repara na descrição que Paulo faz do que acontecerá no momento da volta de Jesus, conforme nós já estudámos algumas semanas atrás. Diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, o mesmo capítulo que vimos há pouquinho, nos versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz-nos aqui que os que ressuscitarão primeiro, no momento da volta de Jesus, serão os justos, aqueles, como eu dizia há pouco, que aceitaram fazer a vontade de Deus, que aceitaram obedecer a Deus, que aceitaram Jesus como seu Salvador. Que acontecerá neste momento? Que transformação ocorrerá ao corpo que foi sepultado e muitas vezes doente e que se desfez entretanto? Repara naquilo que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e nos versos 52 e 53. Diz ele no verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E agora repara no que ele diz, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, que se desfaz, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, passaremos a ser imortais. Acontecerá uma transformação completa. O corpo sujeito à corrupção, ao desgaste, à doença, ressuscitará semelhante ao corpo de Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus no momento da criação. Voltemos de novo ao Jardim do Éden e vamos ver agora a grande mentira que foi dita lá no Jardim do Éden e que originou o pecado original. Mentira essa que se tem propagado ao longo dos séculos pelo mesmo agente. Deus tinha dito a Adão e Eva que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, passariam a estar sujeitos à morte. Repara no que Satanás, através daquela serpente, a serpente logicamente não tinha capacidade para falar e Satanás vai falar através dela. Ele diz a Eva, e está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 3 e nos versos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe, diz no verso 5, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Diz ele, certamente não morrereis. Deus disse que certamente morreriam no dia em que comessem. E ele diz, certamente não morrereis. Que grande mentira. Esta é a grande mentira por trás de muitas doutrinas de imortalidade imediata das pessoas ou de, como se diz, da alma das pessoas. Aliás, duas mentiras. Primeira, não existe alma, mas sim, como vimos, alma vivente, ou seja, um ser humano. E a segunda mentira, não existe continuação de vida imediatamente após a morte da pessoa, somente no momento da volta de Jesus, quando nós ressuscitarmos. Deus criou o ser humano como imortal. Isso está nos nossos genes. Ninguém deseja morrer. Nós agarramos-nos à vida com tudo aquilo que temos, muitas vezes gastando todo o dinheiro que temos para nos agarrarmos à vida. Em função disso, o ser humano criou estratagemas ilusórios para levar a crer que a vida se prolonga depois da morte. Já deves ter ouvido dizer que
Há missas que se rezam para que a pessoa passe do purgatório para o céu, ou que quem morre pode interceder por nós junto de Deus, ou ainda que as almas reencarnam num processo de aperfeiçoamento. Sim, prezada amiga, prezado amigo, não fomos feitos para morrer. Mas porque pecamos e sofremos as consequências do pecado, Deus, que nos ama, tem solução para cada um de nós. Repara no que Deus diz através do profeta Ezequiel, no capítulo 33 e no verso 11 do seu livro. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus quer que nos arrependamos dos nossos pecados e possamos ter direito a ser ressuscitados no momento da volta de Jesus e podemos passar a viver eternamente ao lado de Jesus, ao lado de Deus. Por isso ele faz-nos um convite expresso nas palavras de Moisés ao povo de Israel, que está registado como que um convite a cada um de nós. Diz ele no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nos versos 15, 16 e 19. No verso 15. Vê, pois, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. No verso 16. Portanto, te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possas possuir. E agora vê o que ele diz no verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora ele faz um conselho final. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Este é um convite a cada um de nós, uma escolha que cada um de nós pode fazer. Deus propõe-nos a vida eterna. Repara na certeza que tinha um dos grandes homens da Bíblia, Jó. Diz ele no seu livro, no capítulo 19, nos versos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No verso 26. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. E depois no verso 27. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Vamos voltar a 2 capítulos que já vimos, onde a certeza de Jó nos é reforçada e nos é mostrada para que nós a possamos ter. O primeiro texto está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, novamente no capítulo 4, mas agora no verso 14, onde Paulo diz: porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, aqueles que dormem, que estão mortos, Deus os ressuscitará. O outro texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o mesmo capítulo que já vimos, e agora no verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou, repara bem, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, o primeiro daqueles que dormem e foram ressuscitados. Assim como diz Paulo, se Jesus viveu aqui nesta terra, morreu, ressuscitou, isso dá-nos a garantia que o mesmo acontecerá com cada um de nós. Em jeito de resumo do que vimos neste estudo, podemos dizer que Deus é o único ser imortal. A morte, que é a cessação da vida, surgiu como um intruso na experiência humana, devido ao pecado, que é a desobediência à lei de Deus. Pelo pecado, o homem tornou-se mortal. Mas Deus quer e tornou possível para os seres humanos obterem a imortalidade, ou seja, obterem a vida eterna. Para que isso fosse possível, veio Jesus, humilde, sofredor das consequências do pecado, mas obediente até à morte. E a morte, como todos nós sabemos, naquela cruz. Ele sofreu a morte para nos dar vida, porque ressuscitou, ascendeu ao céu, foi preparar-nos lugar e voltará para dar vida em abundância, dar a imortalidade a cada ser humano que aceitou o seu sacrifício.
A sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição como seres imortais. A única condição é que aceitemos a sua morte expiatória como substituta da morte eterna que cada um de nós merecia. E como temos dito em todos os estudos, se quiseres mais informação ou uma cópia deste estudo, envia-nos uma mensagem para o endereço de e-mail que aparece no ecrã e com todo o gosto nós atenderemos ao teu pedido, enviando-te o estudo, enviando-te o esclarecimento, enviando-te, quem sabe até, se pedires e não tiveres, esta Bíblia, cujas páginas estão indicadas para que possas facilmente consultar, estão indicadas nesses estudos bíblicos. Um abraço e até ao próximo estudo.